Tá com dúvida em relação à introdução alimentar do seu bebê? Então assista esse vídeo que eu separei as principais dúvidas pra gente tirar todas e você ficar segura, tranquila nessa fase tão importante para você e para o seu bebê. Afinal, a introdução alimentar é isso, você precisa estar totalmente segura e confiante do que está fazendo para poder passar para o seu bebê e para aí sim ele poder aceitar melhor os alimentos. Eu sou a Camila Garcia, Nutri-Infantil, especialista em introdução alimentar e mãe da Juju. E eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa fase tão desafiadora. Afinal, qual é o melhor alimento para começar a introdução alimentar? Esse alimento não existe, tá? O melhor alimento no meu método é uma fruta. Não a banana, não o mamão, a fruta. Qualquer uma. Não interessa se é laranja, se é abacaxi, se é kiwi, se é morango. Isso é você que vai escolher. Então, no meu método de introdução alimentar, o que eu vi resultado na minha casa e nos meus pacientes, nas minhas alunas, é começando com a fruta. Qualquer uma delas. Não vá só na mais docinha não, tá? Vai em qualquer uma. Camila, e como ficam as mamadas? Tanto o aleitamento materno como a fórmula infantil. Bom, isso é muito de cada rotina, né? É importante você ir diminuindo aos poucos, não simplesmente cortando já e parando de oferecer. Ainda mais se é aleitamento materno livre demanda. Mas precisa sim ter uma rotininha, até porque para o bebê comer ele precisa ter um pouquinho de espaço ali no estômago, senão ele não vai conseguir aceitar nem um pouquinho da fruta ou de outro alimento. Mas é importante ter essa rotina e saber ajustar com os horários e as mamadas, tanto fórmula quanto aleitamento materno, para o bebê conseguir comer. E outro ponto importante é que tanto fórmula quanto aleitamento materno, a introdução alimentar é no mesmo período, com 6 meses. E quais são os horários que a gente vai oferecer esses novos alimentos? Como eu começo com a fruta, vai ser nos intervalos, então ou no lanchinho da manhã ou no lanchinho da tarde. E depois tem janta, almoço e janta. Os horários em si vai depender da rotina aí na sua casa. Então pensar só na janta, não ser muito tarde, próximo a ir dormir. O ideal é ser em torno de 1h30, 2 horas antes do bebê deitar para dormir. E como que eu sei quando que eu vou começar a introdução alimentar? Como eu sei que meu bebê tá pronto mesmo? Isso é ele que vai te dizer. A recomendação hoje do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é começar a introdução alimentar com 6 meses. Tem muitos bebês que passam esses sinais um pouquinho antes e às vezes um pouquinho depois, que tá tudo bem. Então não se apegue em números, se apegue no seu bebê e nesses sinais. Então segurando bem a cabecinha, com o pescoço bem durinho, ele já vai conseguir engolir melhor esses alimentos. Estando bem sentadinho, com a postura bem ereta, durinho, não ficando caindo, tombando para os lados, tendo interesse em levar os objetos na boca ou nos alimentos quando os pais estão comendo. Isso são os sinais que eles vão passando para a gente, que eles estão prontos para começar a introdução alimentar. E como saber que ele está satisfeito? Né? A gente fica, tem que comer mais, ou tá comendo demais, tem que comer menos. Cada hora é uma coisa que a gente se preocupa. Mas o bebê sabe o quanto é suficiente para ele. E é importantíssimo a gente olhar para esses sinais de que eles estão satisfeitos para parar mesmo de oferecer. Os principais são: fechou a boquinha, não abre mais. Ai, Camila, mas só comeu uma colherzinha, fechou a boca, não abre mais de jeito nenhum. Hora de parar, sim senhora. Empurrando a colherzinha, que não quer mais, empurrando, indo para trás, não querendo mais a oferta ali da comidinha, ou brincando demais, jogando aquele alimento, distraindo. Tudo que passa distrai, não presta mais atenção no alimento, tá irritado, tá chorando, hora de parar. Então não é para o bebê ficar estressado, não é para o bebê ficar irritado demais. A gente tem que saber a hora de parar também e respeitar esses sinais. E como preparar esses alimentos, né? Da mesma forma que você prepara na sua casa. Então, fazer um peixinho assado, legumes cozidos, no vapor ou na água, não tem problema nenhum.
Vai perder mais micronutrientes? Perde, mas qualquer procedimento que você fizer vai perder. Então é só a gente colocar um pouquinho menos de água e tá tudo certo. Ou fazer legumes assados, ou não interessa. Aí é você que vai fazer em casa. Evitar a fritura, que nem pra gente faz bem. Então fazer mais grelhado, assado, cozido, na pressão. É importante todos separadinhos, nada de alimentos tudo misturadinho. Então para o bebê conhecer e identificar cada alimento, para formar paladar, para aprender, para identificar cada alimento também. Oferecer quanto mais parecido for com o alimento da sua casa, melhor, porque ele já está aprendendo vendo vocês comerem também. E se ele não quiser comer nada, nenhuma colherzinha, tá tudo bem também. Vamos respeitar? Porque ele não precisa comer, ele precisa conhecer os alimentos para se sentir seguro, para aí sim conseguir comer. Então esse contato, tanto visual quanto pegar e tocar os alimentos, faz parte da alimentação. Não é só pôr na boca, mastigar e engolir. Então com isso ele já está aprendendo. Então mesmo que ele não coma nada, pense que ele está aprendendo vendo, pegando, brincando com esses alimentos. O último passo é pôr na boca, mastigar e engolir. Sobre talheres, você usa se você quiser. É lógico que é importante a gente ir incentivando esse uso, então deixar ali do lado para ele ir pegando, para ele ir brincando, para ele ir aprendendo como que faz para comer, e aos poucos isso, não precisa ser agora. Se você quer começar com BLW, por exemplo, deixa ele lá sem o talher. Depois a gente vai introduzindo aos poucos, ensinando eles a comerem. Não existe quantidade ideal. Cada bebê é único e é ele que vai mandar a quantidade que ele quiser. Então, se ele quer comer uma colherzinha, se ele quer comer 10, tá tudo bem. Ou se ele quer comer um pedacinho de uma batata, ou se ele quer comer um pedaço inteiro da batata, tá tudo bem também. E se ele não quiser nada, tá tudo bem também. É importante que a gente sempre ofereça, não desista, então que ele tenha sempre o contato com os alimentos saudáveis, para aí sim aprender a comer. Afinal, a introdução alimentar é isso, é uma fase de aprendizado. E como é uma fase de aprendizado, a gente vai aos poucos, colocando primeiro a frutinha, depois o almoço, depois a janta. E ele vai estar com as 4 refeições, que é um cenário ideal, isso depois de 7 meses e pouco. Vai depender do ritmo de cada criança. Não se apresse. O bebê não precisa aprender a comer assim. Cada um tem o seu tempo. Então, se ele precisar de um pouquinho mais de tempo, a gente vai respeitar e apresentar a janta, por exemplo, um pouquinho depois. Do que a gente colocar tudo de uma vez, almoço, janta, todos os lanches, e o bebê não conseguir comer nada. Isso é muito frustrante, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então vamos aos poucos e vamos chegar nesse cenário ideal, que são essas 4 refeições, mais para frente, não agora no comecinho da introdução alimentar. Uma dúvida muito comum é o que não pode oferecer para o bebê. Então, antes de 1 ano, tem sim alguns alimentos que são proibidos. E são eles: sal, açúcar, suco, leite e derivados, frutos do mar, carnes cruas e mel. Esses alimentos o bebê não precisa, então não tem necessidade de oferecer. A gente vai oferecer alimentos de verdade, todas as frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, carninha, ovo, peixe. Isso sim que o bebê precisa aprender a comer. Então, sem biscoitinho, sem pãozinho, sem nada industrializado. E tudo amassado ou em pedaços adequados para aquela fase do bebê, para ele aprender a comer. Nada batido, liquidificado, peneirado, líquido, nada. Com isso ele não vai aprender a comer. Vai ficar cada vez mais difícil da gente ensinar. Tanto mastigação, quanto os alimentos, textura, sabor, cor. Então fica muito difícil. É tudo amassadinho, separadinho ou em pedaços ali
pro BLW para ele aprender a comer. E o ideal para ele conseguir aceitar um pouquinho é que tenha um espaçamento de mamadas e refeições. Então, eu não quero um bebê morrendo de fome, mas eu não quero um bebê com a barriguinha cheia também, porque não vai aprender a comer. Então, precisa ter um intervalinho de 1h30, 2 horas. Isso é você que vai olhar em casa o que se adapta melhor na rotina de vocês, mas é preciso sim esse intervalinho para o bebê ter no mínimo uma vontadezinha para comer. E a introdução alimentar é isso, é ir transicionando do leite para os alimentos. Consequentemente, a mamada vai diminuindo, não vai eliminar, tá? Não tô falando de eliminar mamada, não, porque isso é fundamental e é o principal alimento até 1 ano. Mas a consequência até lá é ir diminuindo para quando chegar próximo de 1 ano, esse alimento ser o principal, né? A comidinha ser o principal e o leite vai ser um complemento. Então, é normal ir diminuindo aos poucos e deixando cada vez mais a comidinha. Não se assuste, o seu bebê está crescendo com isso, né? Ao longo ali da introdução alimentar. E tá tudo bem também, depois de 1 ano, o leite ser um complemento e não o principal alimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tirado as suas dúvidas sobre a introdução alimentar. Deixa um like aqui pra mim, pra eu saber se você gostou. E não esquece de curtir aqui no canal para ver mais vídeos sobre esse e muitos outros assuntos que a gente aborda por aqui. E me segue lá no Instagram também, @nutri.infantil, para ver um pouquinho mais do meu dia a dia com a Juju e muitas outras dicas preciosas pra gente nesse período. Um beijo e até a próxima!